Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Newbie Mais, sobre direito notarial e registral. E nesse momento nós vamos falar um pouquinho sobre os titulares dos serviços notariais e registrais. Quais são os seus nomes, quais os serviços, que eles prestam, pelo menos uma primeira apresentação. Quem são os interinos, os substitutos, só para que vocês tenham realmente uma primeira ideia a respeito disso. Para falar quem são os notários e registradores, a gente tem que ir lá no artigo 5º da Lei 8.935, que é a lei que nós estamos estudando, e o artigo 5º fala: os titulares de serviços notariais e de registro são os tabeliães e os oficiais de registro. Tabelião, cuidado aí com a expressão, pessoal. Tabelião, plural de tabelião, é tabeliães, tá bom? Então não falem tabeliões não, que fica errado. Então nós temos tabeliães e oficiais de registro. São as duas categorias que nós temos. Tabeliães também chamados de notários, tá bom? Só que eu coloquei isso aqui só tabeliães porque é a expressão mais usada. Da mesma forma que os oficiais de registro também são chamados de registradores. E quais são os serviços prestados pelos tabeliães? Nós temos, por exemplo, o tabelionato de notas, cartório onde se faz escrituras públicas, reconhecimento de firma. Nós vamos estudar isso no nosso curso, as atas notariais tão preciosas para o advogado. Nós temos os tabeliães de contratos marítimos. Isso aqui é uma figura que está praticamente extinta, Nós ainda temos, dizem os autores, que nós ainda temos tabelionatos de contratos marítimos, mas nós não devemos nem voltar a falar sobre eles no nosso curso. Nós temos os tabelionatos de protesto de títulos, então todos vinculados aos tabeliães. Então os titulares dos cartórios são chamados de tabeliães. Do outro lado, nós temos os oficiais de registro. E quais são os serviços prestados por eles? Nós temos oficiais de registro de imóveis, que cá entre nós é onde rola a maior grana da nossa matéria. Nós temos oficiais de registro de títulos e documentos e registro civil das pessoas jurídicas. Lembra quando vocês estudaram lá no primeiro período, que onde é que registra-se o estatuto da associação? É aqui, tá bom? Nós temos os oficiais de registro civil de pessoas naturais, onde se faz principalmente casamento, registro de nascimento, registro de óbito, e nós temos os oficiais de registro de distribuição, que é outra figura também bem quase extinta do nosso direito, e eu não sei se nós voltaremos a falar sobre esses oficialatos não, tá bom? Então, aqui estão os nossos, vou falar numa linguagem popular, aqui estão nossos cartórios. Os cartórios que nós temos no Brasil são esses. Então, tabelionato de notas marítimos, protesto de título, registro de imóveis, registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas, registro civil de pessoas naturais e os registros de distribuição, tá bom? Os únicos que nós não voltaremos a falar no nosso curso é os de contratos marítimos e registros de distribuição, porque estão assim para serem extintos da nossa prática, tá bom? Uma questão que surge, Roberto, os titulares de serviços notariais e registro, será que eu posso falar que somente os titulares prestam esses serviços notariais e de registro? A resposta é não, pessoal. Por quê? Porque nós temos outras pessoas que temporariamente prestam esse serviço. São os chamados interinos e os interventores. Então, notários ou registradores interinos, notários ou registradores interventores. O que muda de uma figura para outra? Interventor, pessoal, é quando o cartório, o titular do cartório, que é o notário ou registrador titular, ele está respondendo a um processo disciplinar. Ou foi condenado,
a suspensão ou a perda do cartório. Então os interventores eles vêm quando tem alguma coisa errada no cartório. E eles entram ali no cartório e fazem aquilo que o Poder Judiciário determinar que eles têm que fazer. Então interventor vem de intervenção, lembra assim, tem alguma coisa errada. O cartorário, né, o notário, o registrador fez alguma coisa grave que foi necessário tirá-lo do cartório, seja temporariamente, seja em caráter definitivo. E aí os interventores ficam lá até que o notário registrador cumpra a sua pena ou até que, se ele perder o cartório, até que chegue um novo titular. Diferentemente dos interinos. Interinos é uma expressão que nós já falamos no nosso curso, indica quando o cartório, né, o serviço notarial de registro está vago. Ou o titular faleceu, ou ele renunciou, ou ele aposentou, ou ele foi interditado. Então, ou ele passou em um concurso e foi embora, né, que aí é a renúncia ao cartório. Então, os interinos são aquelas pessoas que trabalham na serventia também até chegar o novo titular. Perfeito? Então, essa é a diferença de interinos e interventores. O que eles têm em comum? Nenhum dos dois são concursados, certo? Nenhum deles é concursado. É uma função de confiança do Poder Judiciário. Então, quando o cartório fica vago, ou o titular, né, o notário registrador é afastado, ou está cumprindo uma pena, né, por algo que ele fez errado, o Poder Judiciário precisa de uma pessoa de confiança para tomar conta dessa serventia até chegar o novo titular. E aí, então, vai ser o interino ou interventor conforme a circunstância. Não é uma pessoa concursada, porque senão ele viria de forma definitiva. Então, é uma pessoa que entra ali temporariamente. E repito, é o que vai modificar muito, né? Vai dar muita ideia dessa posição. É um cargo de confiança do Poder Judiciário. Notário registrador interino tem teto de remuneração, então, que não é baixo não, viu gente? Quando eu falo que eles têm um teto, 90,25% do que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se hoje os ministros ganham 45 mil, seria 36 mil. Para mim dá, viu? Vou ser sincero, 36 mil para mim é suficiente. Sei para vocês não, mas para mim dá para pagar a minha Netflix aqui. Então, 90,25%. Se o cartório gerar mais dinheiro, aí o Estado vai indicar ao cartorário o que ele deve fazer, onde que ele deve depositar o valor excedente. Agora, os interventores, pessoal... só fazendo um comentário. Essa questão de ter um teto é um desestímulo, tá? Isso não é um bom negócio, não. Principalmente em cartório grande, que a gente já sabe que o titular da serventia, ele paga as indenizações do próprio bolso. Então, ter um teto de remuneração não é um bom negócio, né? Agora, interventores não têm teto de remuneração, certo? Tem um julgado do Superior Tribunal de Justiça, um recurso, né, em mandado de segurança, que está aí para vocês, onde o STJ falou que não tem teto aqui para o interventor, não. Até porque nós vamos estudar em aulas futuras como é que esse interventor recebe o seu dinheiro, e aí vocês vão entender que por que não dá realmente para aplicar um teto para ele. Mas isso está longe de ser pacífico. Se você pegar, por exemplo, o Código de Normas hoje de Minas Gerais, lá fala que existe teto sim para o interventor e que é o mesmo do interino, os 90,25%. Então, o Código de Normas de Minas, que é o de 2020, que nós temos até hoje, lá limita uma remuneração para os interventores. Então, isso não é pacífico, não. Eu só estou colocando o último posicionamento que a gente teve, que esse mandado de segurança, esse recurso, que o STJ julgou, que é 2021. Então, é o último posicionamento que a gente teve, mas isso aqui qualquer hora pode mudar, tá bom? Então, a designação dos interventores é a pessoa de confiança do juiz, uma pessoa que o juiz confie, e dos interinos também é, mas tem uma ordem que está lá no provimento 77 do CNJ. Então você pega que a preferência de todos, tem outras pessoas lá, é o substituto.
é o escrevente substituto, que é o funcionário do cartório mais antigo, ou seja, que ele tem mais tempo na atividade, não é o mais velho não, é o que mais tempo trabalhou lá, tá certo? Desde que ele não seja parente até o 3º grau, então ele pode ser escolhido para ser esse delegatário interino, tá bom? Então pode ser uma pessoa que já teve alunos meus, né? Já tive alunos meus que foram tabeliões ou ou oficiais de registro, porque é uma pessoa do cartório. Então o juiz chega lá para um funcionário do cartório e fala assim: você quer ser interino até chegar um novo titular? Aceito. Então, bora, certo? Você não é parente, né, do antigo delegatário até o 3º grau, você não é parente de 3º grau nenhum juiz de Minas, então vamos embora, certo? E aí nesse provimento, é que não é interesse para nós, mas nesse provimento fala, se não achar escrevente substituto que aceite, aí lá tem outras pessoas que podem ser escolhidas. Mas o juiz é livre, viu, gente? Não é um direito adquirido do substituto. O juiz é livre para escolher uma pessoa da confiança dele. Se ele preferir não escolher o substituto mais antigo e um que não seja tão antigo, o juiz é soberano. Isso é só uma indicação prévia para a escolha do juiz, tá certo? E uma coisa que nem interino interventor pode fazer é encarecer os custos da serventia. Então eles pegaram aquilo, sabem que aquilo é temporário e tem que devolver da mesma forma para o titular. Então nada de contratar novos funcionários, nada de dar aumento de salário, nada de fazer novas locações, né, de imóveis ou móveis, porque salário, né, contratar novos, aumentar salário, contratar novos aluguéis, gente, isso tudo encarece com o tempo. Então ele pode, se ele quiser comprar, por exemplo, uma máquina cara, comprou, pagou, beleza. O que não pode é criar uma despesa futura para o novo titular. É isso o que não pode. Se precisar contratar novos prepostos, aumentar salário, fazer novas locações, pede uma autorização para o Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça deu ok, beleza, está feito. Combinado? Então, esses são os detalhes, nós não temos muito tempo aqui, mas esses são os detalhes principais dessas pessoas que exercem os serviços notários e de registro. Só atentem-se que, excepcionalmente, interinos e interventores que não são concursados, não são titulares, podem exercer esses serviços também. Pessoal, muito obrigado então, até a próxima.